Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor David Hall e nós abordaremos nessa aula de hoje algumas teorias éticas no que diz respeito ao período da Idade Antiga. Bom, como vocês sabem, a ética é uma disciplina filosófica responsável pela reflexão acerca das ações morais. Portanto, a ética nada mais é do que a filosofia da moral, e a ética inicia-se a partir de Sócrates e dos sofistas no período da Idade Antiga. Bom, os sofistas eram estrangeiros que ensinavam as artes da retórica e da oratória a quem quisesse iniciar-se na vida política mediante remuneração. Eles não acreditavam em uma verdade e muito menos em normas universais. Portanto, a proposta ética defendida por esse grupo de pensadores é uma ética relativista ou subjetivista. Protágoras já dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, quem pode mensurar o que é bom ou mal para mim sou eu. E do mesmo jeito ocorre para você e para todos nós. Na contramão do pensamento sofista, nós temos Sócrates. Sócrates discorda radicalmente dessa perspectiva, porque para o filósofo Sócrates, os valores seriam sim universais. Nós não poderíamos relativizar. De modo que a proposta que Sócrates irá defender é uma proposta racionalista. A grande questão que Sócrates coloca é: o que existe de essencialmente humano? O que nos torna diferentes de outros seres vivos? Sócrates encontra a resposta: a alma racional. O ser humano é portador de razão. Na medida em que as minhas ações são racionais, por consequência, são ações que estão inclinadas para o bem. Aquele que age de modo contrário ao bem, aquele que age incorretamente, ele não o faz porque ele o quer deliberadamente. Ele o faz por desconhecer a verdade, por ignorância. O maior discípulo de Sócrates irá desenvolver esse raciocínio, essa teoria ética racionalista. Ele irá introduzir alguns elementos novos. Platão, ele vai dizer que o bom indivíduo é o bom cidadão. Portanto, agir em conformidade com o bem se faz necessário dentro de um contexto social, dentro da polis. Então, a ação, ela não é deslocada dos outros semelhantes. Ela precisa estar em conformidade com os demais seres humanos, que, afinal de contas, a construção de um consenso. Platão, ele vai reconhecer que nem todos os indivíduos, eles possuem inclinação para as atividades teóricas, racionais. Ele reconhece que os indivíduos são diferentes. E agir de maneira virtuosa, para Platão, é agir de acordo com as suas inclinações, com as suas disposições. Existem aqueles que nasceram com a vocação para a plantação, para a agricultura, para o sustento da polis. Existem também aqueles que nasceram para ser soldados, guardiões da polis. E existem outros que nasceram para administrar, para gerir a polis. A esses são os filósofos. Bom, o filósofo Aristóteles, discípulo de Platão, irá seguir a mesma linha de raciocínio da teoria ética racionalista, porém, ele também irá discordar de algumas questões do seu mestre Platão. Aristóteles ele vai colocar em questão
um elemento novo que ainda não havia sido discutido pelos seus antecessores, que é a felicidade. O que todos nós, seres humanos, almejamos? Afinal de contas, o que tanto buscamos? Aristóteles encontra uma resposta: a felicidade. Tudo que nós fazemos são meios para alcançar um fim último, e esse fim é a felicidade. A felicidade, ela encontra-se na vida teórica, na vida contemplativa. Se aquilo que nos torna humanos é a nossa capacidade de desenvolver o raciocínio ético, aquele que age em conformidade da razão, ele está agindo de maneira virtuosa. A ética de Aristóteles é a ética do meio termo. O que é a virtude para Aristóteles? A virtude é o equilíbrio entre o excesso e a falta. Vamos a um exemplo. A coragem, por exemplo, a coragem é uma virtude, porque ela encontra-se no meio termo entre a covardia, que é a falta, e a temeridade, que é o excesso. Então, a ausência, a falta e o outro extremo, o excesso, são males, são vícios. Uma vida virtuosa é uma vida mediante o equilíbrio. As ações humanas, as ações ponderadas, são ações equilibradas. Deixarei para vocês algumas atividades, mas resolveremos uma juntos. O que significa uma ética relativista e uma ética universal? A ética relativista, defendida pelos sofistas, ela parte do pressuposto de que não existem normas e nem verdades universais. Portanto, aquilo que é bom para mim não necessariamente significa ser bom para você. De modo que, se o homem é a medida de todas as coisas, então cada homem, cada indivíduo em particular, ele pode mensurar o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Essa proposta foi defendida pelos sofistas. Na contramão, nós temos a ética universal defendida pela tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, os principais filósofos do período antigo. Esses filósofos, eles entram num consenso com aspectos distintos, mas todos defendem uma ética racionalista, uma ética em que o agir, as ações, as decisões, elas são sempre pautadas naquilo que existe de mais essencial em todos os seres humanos, a razão. Gostaria que você fizesse o exercício de pensar e refletir acerca dessas questões que estou deixando para vocês, e também quero fazer um convite para que vocês, se possível, assistam os episódios 2, 5 e 11 de uma série muito agradável, muito divertida, chamada Merli. Encontra-se na plataforma Netflix. Na primeira temporada, vocês terão à disposição esses episódios que tratam acerca dos filósofos que nós tratamos na aula de hoje. Muito obrigado e nós nos encontraremos em uma próxima oportunidade.